Olá, sejam bem-vindos. À semelhança do que vem acontecendo de 15 em 15 dias, Paulo César Gonçalves, Andreia Ferreira e Zé Teibão juntam-se à mesma mesa para o Auto de Devassa, onde discutem alguns dos temas que marcaram a quinzena em Guimarães. Esta semana vamos abordar, inevitavelmente, as eleições para os órgãos diretivos do Vitória Sport Clube. Há duas listas em campanha para a eleição que se realiza no dia 24 de março. Este programa está a ser gravado alguns dias antes do debate no qual se confrontarão Júlio Vieira de Castro e Júlio Mendes. O debate será transmitido pelas rádios locais de Guimarães a partir das 14 horas do dia 17. Ainda neste programa vamos devassar a eleição do Bruno Fernandes para a presidência da Comissão Política do PSD de Guimarães, uma eleição que decorreu no sábado 10 de março. Foi apresentada uma única lista e, já depois de eleito, Bruno Fernandes classificou a sua eleição como um sinal do envolvimento do partido num novo ciclo. Por fim, assinalou-se mais um Dia Internacional da Mulher, altura que foi aproveitada para se tornarem conhecidos novos dados sobre as diferenças entre homens e mulheres. Por exemplo, em Portugal, as mulheres ganham em média menos 17,5% que os homens, sendo que a média europeia também se pode considerar preocupante, situando-se nos 16,2%. Abro agora os microfones ao Paulo César Gonçalves, à Andreia Ferreira e ao Zé Teibão para a rubrica Obras de Santo Turcato e nomear as eleições do Vitória Sport Clube. Os últimos 15 dias foram pautados por uma série de casos, como o do boletim paroquial, com um texto assinado por Júlio Mendes ou Júlio Vieira de Castro, a ameaçar mostrar ao Ministério Público quem é o verdadeiro Júlio Mendes. Paulo César Gonçalves, o que destacas até agora e como tens acompanhado o desenrolar desta campanha para os órgãos diretivos do Vitória Sport Clube? Ora bem, que me recorde dos últimos largos anos, esta tem sido a campanha mais acesa. Aguardo com bastante expectativa o debate do próximo sábado, e creio que ambos os candidatos estão a entrar por caminhos assim um tanto ou quanto tortuosos e que eram escusados. Uma coisa, como é óbvio, quando alguém se candidata à presidência do Vitória, creio que poderá apresentar um trabalho melhor do que aquele que está a ser realizado, não é? E à luz disso, eu não consigo entender, por exemplo, as últimas declarações do atual presidente do Vitória, o Sr. Júlio Mendes, que numa entrevista a um órgão de comunicação local falou algo, e eu não sei precisar as palavras exatas, mas ele disse algo como se tudo estivesse mal, ninguém se candidataria. Foi algo assim, já não sei precisar muito bem. Se as coisas não estivessem a correr bem, se haveria alguém a candidatar. Exatamente, portanto, isso remeteu-me imediatamente, e por acaso eu há uns dias escrevi sobre isso, para uma estratégia que tem sido utilizada noutro clube, não é? Porque o atual presidente do Benfica, sobre quem recaem várias suspeitas, não é? Creio eu, com algum substrato, também usa e abusa da tática do ou eu ou o caos. Porque quando eu cheguei estava tudo mal e tenham memória e etc. E então, as pessoas não podem candidatar-se, logo que se candidatem quer dizer que porque alguém fez as coisas bem, se é que as fez, tem de haver outras pessoas só por isso que não têm o direito de avançar para uma candidatura. Isso não me cabe na cabeça. Estamos assim tão bem, a perguntar, estamos assim tão bem? Exato, mas isto é democracia ou não? Quer dizer,
olhem lá, nós fizemos tudo bem, afinal qual é a vossa ideia? Agora que isto está bem, vocês querem aproveitar? Sim, mas trata-se de um clube de futebol, sobretudo de futebol, não só de futebol, em que o que mexe muito com as emoções das pessoas, não é? Mas se calhar seria desejável um bocadinho mais de elevação. Completamente. Pois, mas lá está, a questão da elevação, se calhar aquilo que tem sido propalado pela televisão e nós vemos a quantidade absurda de debates que há, não é? E que resvalam todos para o mesmo lado, para o lado da devassa privada, da maldicência, do achincalhamento. Quer dizer, agora vale tudo, e eles trouxeram um bocado. Os clubes acabam por não ser imunes a essas situações e, portanto, acham que devem pegar um bocado nessa tática de guerrilha para se ofenderem uns aos outros, não sei com que propósito. Não havia necessidade. Não havia necessidade, e depois nós ficámos sempre com aquela ideia de que quem ganha é um mal menor, nunca é positivo, é um mal menor. Mas a culpa é deles, e eles é que estão a passar essa ideia. Claro. Sim, perdem mais tempo com isso do que se calhar a fazer coisas mais André, o que é que faltará a ver ainda nesta campanha? Eu, antes de mais, boa noite. Tal como o Paulo César disse, não me recordo de uma campanha para as eleições de Vitória que tenham tido esta celeuma toda. De certa forma é positivo, porque falam-se questões que de outra forma não se falariam. Como diz o Júlio Mendes, se não houvesse outro candidato estava tudo bem, e parecia que estava tudo bem. Há aqui questões que são importantes e que volta e meia vão-se discutindo. O que eu lamento, eu tenho acompanhado a campanha e tenho visto coisas muito tristes, ataques pessoais. E o que é que pode faltar? Não sei, se calhar porrada? Jesus. Então, a segunda batalha de São Domingos, é o que eu disse. No meio de tanta coisa triste que eu tenho visto, se calhar só falta mesmo porrada. Espero que não aconteça no debate. No debate, se calhar vai ser no debate. Porque isto depois passa também para os adeptos. E eu vejo no Facebook, não sei se vocês têm percebido isto, mas eu tenho visto no Facebook quantas fictícias. Sim. Quantas fictícias que servem para nas atacar, autárquicas. como acontece nas autárquicas, ou seja, isto é política pura e dura. E é pena, porque estamos aqui a discutir coisas importantes. E era bom que eles tivessem a tal elevação que nós falámos ainda há bocadinho, para poderem mostrar aquilo que é realmente importante. Porque eu tenho algum receio que nestas eleições muita gente acabe por votar nuns e noutros, porque estão a votar contra uns e contra outros. Pois, não estão a favor, é tal política do mal menor. Exatamente, o mal menor, e que não votem com a consciência de que estão a escolher os cadernos eleitorais já foram alinhavados, não é? Podem votar cerca de 13 mil. Mas é isso que vai acontecer. Isso estavas a dizer dos votos, eu acho, não é? Porque ou pessoas que vão votar tipo, epá, porque não gosto deste, é preciso mudar, vamos para aquele, apesar de. Ou então, tipo, os outros que dizem, epá, não, os elementos. Assim, mudar, a política não se confunde aqui um bocadinho, ou não se mudar por mudar também não. Foi por isso que eu disse no outro dia que é a política favorita dos portugueses, é o futebol. Sim, já tocamos. Parece mais político do que, sem dúvida, do que outras coisas. E lembro-me de um programa aqui 2 ou 3 atrás, em que me perguntaram quem é que eu achava que ia ganhar, e eu estava convicta de que iria ganhar o Júlio Mendes. Começo a ter algumas dúvidas, é certo, e não pelos melhores motivos. Eu não estou a fazer campanha pelo Júlio Mendes, atenção, eu nem sequer posso votar, mas tenho algum receio que muita gente não vote nele porque quer votar contra ele, e que não estejam sequer atentos ao programa, porque muito pouco se tem discutido sobre os programas. Tanto quanto sei, e posso estar enganado em relação ao local, mas sei que isso aconteceu. Houve uma sessão de esclarecimento, creio que foi em Brito, que o Júlio Mendes chorou. Ora, isso era claramente escusado, porque uma das coisas que acusam o presidente do Vitória, não sei se com razão ou com falta dela, não é? Embora eu também tenha uma opinião formada em relação a isso, mas acusam precisamente o Sr. Júlio Mendes de falta de militância. Sim, não é? E portanto, uma pessoa com falta de militância agora lembra-se de chorar.
depois do boletim paroquial. Mas ele chorou por que motivos? Por causa da má campanha que o Vitória estava a protagonizar, não é? É muito triste, coitadinho. Uma campanha no campeonato. Depois destas eleições, o pós-eleições da Teibão, como é que achas que será? Os adeptos vitorianos irão unir-se novamente? Será fácil essa reconciliação? Eu acho que sim, porque aqui vemos, aliás, e até vemos isso com treinadores e tudo, que é um pouco do quem quer que ganhe, o que importa é o Vitória. Eu acho que toda a gente, como é óbvio, mesmo que não ganhe o candidato, que votaram, vão acabar por tentar pelo menos dar-lhe algum tempo e ver o que é que ele poderá fazer. E os adeptos acho que sempre estão unidos pelo Vitória em si, acima de quem o está a representar, não é? Por isso acho que sim, acho que não haverá problemas nisso. É óbvio que vai haver, como sempre houve, as pessoas que vão estar sempre a criticar durante o mandato, as pessoas vão estar sempre a apoiar durante o mandato, mas isso há em não, tudo. acima de tudo, o que deve ser salutar, não é? Quando as pessoas quiserem criticar, que critiquem com substância, ou seja, tanto é errado criticar só por criticar, como é errado acatar só por acatar, não mas é? Só porque acaba por acontecer muito isso aqui, o criticar por criticar. E o acatar por acatar também. Mas as críticas surgem sempre muito, pelo que me parece, em função dos resultados no campeonato de futebol. Quer dizer, se os resultados são bons e se a classificação é boa, as coisas eram mais ou menos pacíficas. Quase como o papel do treinador. O treinador é muito bom se estiver a ganhar. Se os resultados não acompanharem, o treinador não presta. Eu concordo com o que estás a dizer, mas por outro lado, acho que vivemos uma época em que uma época na qual as pessoas olham muito para, ou seja, olham para o fim e não olham para o meio, ou seja, estamos numa época em que se vitoriam muito facilmente aqueles que ganham, os vencedores, e esquece tudo o resto. Ou seja, não importa qual é o caminho que os vencedores tenham de fazer até esse fim. O que importa é ganhar, não é? Como Exatamente. Por exemplo, eu falei há bocado na questão, no paralelismo que tentei fazer com as devidas diferenças entre o presidente do Vitória e o presidente do Benfica. Com estas suspeitas todas, a maior parte dos adeptos do Benfica diz: mas remetem a questão para o apito dourado, não é? Sempre com aquela questão: mas e o Porto? Caramba, ganhar desta forma não interessa a ninguém. Na minha forma de ver as coisas, preferia não ganhar absolutamente nada a ganhá-lo com batota, percebes? Sim. É isso. E não é só porque os outros fazem que eu também tenho que fazer. Aquilo que me parece, e por aquilo que eu tenho acompanhado na campanha, é que se fala muito de futebol e se centram muitos argumentos no futebol. Mas é isto que o povo gosta. Basicamente. As outras modalidades de clube não serão tão relevantes? Têm de ser. Não, para este efeito não. Para um clube que se diz eclético, têm de ser. Tem de ser, mas não são. Porque na realidade, neste momento acho que há 13 mil sócios com a possibilidade de votar, só 10 mil podem, porque cerca de 2-3 mil ainda têm as cotas em atraso. Serão muito poucos os que estão interessados nas modalidades, na verdade. A maioria só liga ao futebol. Isto é uma realidade do país, não é só da cidade. Sim, era o que eu ia dizer. Portanto, a própria campanha acaba por valorizar o futebol. Ainda há pouco tempo houve também as eleições, aquela questão toda no Sporting e tem muito a ver com o futebol, não só com as outras modalidades. E o Sporting é um grande clube até em relação às outras modalidades. Sim. E prognósticos? A Andreia já diz que não arrisca. Eu não arrisco, eu achava só realmente achava que o Júlio Mendes estava bem cotado, mas tenho algumas dúvidas agora. Eu também tenho sérias dúvidas, honestamente. O que é que te faltou? O que é que te fez retirar as certezas que tinhas? O tipo de campanha que ele tem feito. Acho que no fundo está... Não sou assim sinceras. Há partes que não são assim sinceras. E a verdade é que os resultados... Gostava de ouvi-lo mais assertivo a falar sobre os projetos que tem. E a verdade é uma, ele pode pintar as coisas da forma que quiser, não importa.
percebeu-se em 2014, quando ele teve a possibilidade de saltar para a Liga, ele punha-se logo a andar e que não venham cá com histórias. Claro. E depois aproveitar essa questão do ter sido convidado, eu não sei se foi, se calhar foi, não importa, vir com a história de que o outro candidato duvido que seja convidado. Opa, o que é que isso interessa? Sim. O que é que isso interessa? Se calhar nem está para aí virado, ele interessa se é pelo Vitória, não é? Supostamente a ideia original ou principal é interessar pelo Vitória. Deixa-me só colocar uma questão, está um bocadinho relacionada com isto e com o que eles dizem que querem fazer de Vitória, colocá-lo nos primeiros lugares. A campanha tem sido acompanhada pelas televisões nacionais? Não. Depende, pelos jornais sim. Pelos jornais. Pelas televisões, eu não sei dizer porque eu não vejo televisão. Pois, nem eu, por isso que eu estava a colocar a questão. Mas pelo que tenho visto, Passa um bocadinho ao lado. Pelos jornais sim. A nível nacional, pelos jornais sim. O Record, o jogo, a bola, todos têm destacado a campanha do Vitória. Mas olha uma coisa, e não achas que os últimos resultados dos jogos também influenciam? Claro que influenciam. Sim, porque há sem muita dúvida. gente que só vê tipo isso, não vê além. Não é? os resultados não estão a jogar a favor. Mas eu acho também que o Júlio Mendes começou um pouco a queimar-se, entre aspas, no início da época, quando falou lá dos tais 13 milhões que investiu, ou quanto é que foi. A equipa não esteve não acompanhou. à altura disso. Não, e depois o descalabro total é a célebre jornada com o Braga em casa, então a partir daí foi sempre a descer. Sim, mas parece mais, deixa-me já agora terminar com um bocado de piada, vou tentar. Parece mais uma eleição da Miss Vitória do que propriamente um presidente para a Vitória, não é? Parece um bocado a Miss. Quem é que agora é mais vitoriano? Sou eu. Não, és tu. Está quieto. Andam a medir os níveis de vitorianismo. Ok, vamos fechar então este tema das eleições no Vitória e vamos passar para a rubrica do Pio Nono. Já aqui falamos no Bruno Fernandes, num dos programas anteriores, numa altura em que não se conhecia ainda a sua candidatura. Entretanto, o Bruno Fernandes foi eleito presidente da Comissão Política do PSD de Guimarães. A eleição foi feita no sábado, 10 de março, e tornou-se assim o sucessor do César Teixeira. Bruno Fernandes é ainda o chefe de gabinete do presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Linhoso, desde 2005, a altura em que foi também eleito para a Junta de Freguesia de Santo Trocato. Foi mais recentemente diretor da campanha do André Coelho Lima nas últimas 2 eleições autárquicas e nesta última foi eleito como vereador, onde se tem mantido com bastante intervenção, diga-se. Zé Teibão, os partidos são um meio através do qual os políticos se podem colocar ao serviço da comunidade de forma desinteressada, trabalhando para ter uma sociedade mais desenvolvida, como disse o Bruno Fernandes em declarações ao Semanário Mais Guimarães. Será assim? Então, olha, antes de mais gostava de dizer uma coisa, que nós saímos de um tema, fomos para outro, mas continua no mesmo registro, não é? Porque continua a ser aquele... Não foi premeditado. Sim, eu sei também. Calhou. Mas, e ainda há bocado em conversa fora estávamos a falar disso, que eu continuo a não entender onde é que ele quis chegar com essa afirmação. E eu também confesso que não sei totalmente o contexto, embora parece-me, lá está, ainda há pouco, no outro programa falamos da questão do Luís Soares, agora surge também o Bruno Fernandes lá do PSD. Vocês, Andreia e Paulo César, já tinham dito que achavam que ele seria o próximo candidato e dá-me a ideia que é isso que poderá acontecer. Confirmo. Assim como o caso do Luís Soares para o lado do PS. Eu não tenho conhecimento, até porque não estou dentro nem de um partido nem de outro, nem de nenhum, por isso não sei que tipo de trabalho é que ele fez, não percebo direito o contexto. Eu creio que esta afirmação do Bruno Fernandes pode ser lida e pode ser generalizada para a política partidária de uma maneira geral, não é? No fundo, sim, é o que os políticos dizem para salvaguardar. Isso é quase o discurso oficial. Exatamente. Sim, mas não é de todo o que principalmente acontece, numa altura em que a atividade partidária não é muito bem vista, e este é um dos argumentos em que surge muitas vezes, não é? Portanto, poderemos estar aqui também a fazer uma espécie de análise à atividade política partidária.
Sim, mas sabes que isso ainda agora estava a falar das misses, parece um bocado aquele discurso também de miss, não é? Do ai, salvar o mundo e paz para o mundo. São aquelas coisas que se dizem, mas depois efetivamente é isso que vai acontecer, ou é isso que tem acontecido. Eu não acho, não é? Mas eu não sei. Parece-me só jogada política, como é óbvio. Nas últimas eleições, houve ou terá havido um momento de hesitação por parte do Bruno Fernandes. Por um lado, na Póvoa de Lanhoso, ele diz que ponderou encabeçar uma lista pelo PSD, e em Guimarães, por outro lado, fez parte da lista onde acabou por ser eleito para a variação. Andreia, estará o Bruno Fernandes por esta altura decidido quanto ao seu futuro? Eu acho que sim, e agora parece-me que não restam dúvidas. Nós tínhamos falado que ele seria o próximo nome a candidatar-se à Câmara pelo PSD, e parece-me que é esse o caminho. Ele próprio falou nisso no momento em que foi eleito. Estamos a falar num novo rumo para o PSD. Acho que foi um novo ciclo. Foi a expressão que ele utilizou, portanto, parece-me que ele vai encabeçar esse novo ciclo. E o próprio André Coelho Lima já o veio defender, entre aspas. Veio apoiá-lo, não poderia fazê-lo de outra forma, acho eu. Claro, mas... Mal corria agora se o André Coelho Lima não apoiasse o Bruno Fernandes, que sempre esteve ao lado dele em todas as campanhas. E apesar de ter havido uma intenção, que não passou disso, de haver uma outra candidatura, acabou... Exatamente, sim. Acabou por concorrer sozinho, portanto... Mais uma vez como o Luís Soares, não é? Exatamente. Não, com uma diferença é que na altura, com o Luís Soares, o Armindo Costa e Silva chegou a declarar-se como candidato. Sim. Depois, estou a dizer o facto de haver só uma, depois no final só um concorrente, por assim dizer. Ok, e voltando agora às declarações... Ou seja, peraí, desculpa, sim? No Vitória ainda é mais interessante, porque temos efetivamente 2 concorrentes. Ok, voltando então às declarações que o Bruno Fernandes deu a Mais Guimarães, ele promete fazer tudo para continuar a consolidar uma alternativa de poder à atual Câmara Municipal de Guimarães. É possível fazer daqui, lá está, uma leitura dos próximos movimentos do Bruno Fernandes? Poderá ser ele a liderar uma candidatura do PSD, Paulo César Gonçalves? Sim, aliás, eu já o tinha referenciado há uns programas, e a Andreia também corroborou da minha ideia, e ela acompanhou durante muito tempo essas vicissitudes, não é? As lides políticas através do jornalismo. E eu creio, e tal como disse anteriormente, eu tenho uma ótima impressão do Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes foi presidente de junta da terra dos meus pais, ou melhor, da terra onde os meus pais habitam. Conheço o Bruno Fernandes pessoalmente, ele é amigo pessoal do meu pai. Não é uma pessoa que está num espectro político oposto ao meu, não é? Eu não tenho partido político, mas considero-me uma pessoa de esquerda. Ideologicamente de esquerda. Ideologicamente de esquerda, sim. E portanto, como estava a referir, eu tenho uma ótima impressão em relação ao Bruno Fernandes, e há muita coisa que se lê em sentido contrário, há outras que combatem essas coisas que se leem, não é? E isto é um bocado como dizia o Noam Chomsky aqui há uma entrevista de meio da semana, em que as pessoas já nem sabem o que é verdade e o que é mentira, não é? E portanto eu prefiro confiar no meu sexto sentido masculino, se lhe quiserem chamar assim. Mas olha, achas que o facto de... Já lá vamos. O facto de... Foi de propósito. O facto de ter sido um exercício de uma lista só, portanto, sim, achas que é sinal de unanimidade entre os partidos? Não tenho a certeza disso. E lá está. A gente também já li sobre isso e tal, mas há qualquer coisa que não me
bate certo, mas não sei, também não quero teorizar muito sobre aquilo que não sei. Há quem diga que já há detratores ao Claro, mas isso, claro, isto é o disco isto é os galos, isto são como os galos para um determinado poleiro, não é? Estranho seria não haver nenhum tipo de oposição. Dentro de um partido também há diferentes, digamos, perspectivas em relação a determinados assuntos, são mais importantes que outros. E mesmo empatias entre pessoas, portanto eu não acredito que ele seja 100% consensual. Não. E quem quer que se chegue à frente num lugar de destaque tem anticorpos, isso não é hipótese. Mas isso mesmo tem coisas simples, não é? Em todo em lado. Tudo. Claro. É quase condição humana. E vocês veem isso, sei lá, em outras questões, até ainda há dias tive uma discussão por causa da história da Eurovisão e dos voluntários, onde vocês nem queiram saber. Mas aquilo é falar para as paredes, portanto não vale a pena. Agora se quiseres conversar. A discussão não tem nada a ver com isto. Não, mas a discussão centrou-se pura e simplesmente no quê? Há alguém que todo contente vem com a história de que porque há esta convocatória para voluntário, porque alguém lhes tinha dito que era bom para fazerem currículo, e ganharem. Portanto, isso é muito fácil de perceber onde é que vem do seio da academia, porque os professores universitários, ou pelo menos parte dos professores universitários, está sempre com essa historinha de enviarem e-mails, digam aos vossos colegas para participar. Isso para mim voluntariado cultural que vão mas é dormir num sono, porque isso depois vai dar aso a que determinadas profissões sejam menosprezadas e apoucadas, e depois há empresas que contratam pessoas que não levam nada pelos seus serviços, e há outras pessoas que ganham ou tentam ganhar o seu pão através daquilo, não têm hipótese. E depois há outra coisa, não chamem voluntariado a isso, porque isso não é voluntariado, isso é trabalho escravo. Isso é trabalho. Sim. Pronto. E pronto, em relação a isso, virem com aqueles chavões do só vai quem quer, e não, claramente não é verdade, e custa-me perceber como é que um evento que gera milhões de euros vai socorrer-se de voluntários. De voluntários que não são nada voluntários, são escravos, torno a dizê-lo. E vêm cá com a historinha de vai ser um momento grandioso. Depois, claro que vai ser um momento grandioso. Depois cheguem lá aos hostels onde estão hospedados e digam aos patrões: então vai pagar? Não, calma, que foi um momento grandioso. E eles se calhar vão ter isso em conta. Vamos então fechar este tema com este remate. Nesta quinzena, Guimarães será a capital da desigualdade de género. Em 2018 ainda estamos a debater este assunto. As mulheres continuam a ter um tratamento diferenciado relativamente aos homens em vários domínios da sociedade. O Paulo Lopes Silva escreve há 2 semanas no Duas Caras que Guimarães tem ainda uma grande dose de tradições conservadoras que atribuem à mulher um papel profundamente desatualizado e desajustado da realidade de 2018. Andreia, é assim? Vou tentar manter-me calma nesta questão. Não, enerva-te. A gente quer que te enerves um bocadinho. Não, antes fosse a quinzena da desigualdade só. Se fosse só a quinzena, eu estava muito contente. E se fosse só Guimarães também. Não, esta é uma questão que me dói. E acho que sim, o papel da mulher ainda está muito no âmbito do conservadorismo, porque à mulher é atribuído um papel bastante diferente do papel que é atribuído ao homem. Eu não quero que vocês olhem para mim como uma feminista de extrema, porque não é esse o caso. Eu sinto é que isto é visível nas pequenas coisas. Podemos falar nos lugares de destaque, seja na política, seja em grandes empresas, mas o que é certo é que isto começa na infância e com pequenas coisas. Eu dou-vos um exemplo do que me aconteceu recentemente no trabalho. Eu sou livreira, como toda a gente sabe, e no meu local de trabalho também há alguns artigos, brinquedos. Portanto, isso vê-se logo aí, a diferença que existe nos brinquedos que são das meninas e nos brinquedos que são dos meninos. Mas que é uma questão
que é levada adiante pelas próprias mulheres. Porque chegou lá uma senhora que me pediu um puzzle para oferecer a uma menina de 4 anos e eu sugeri-lhe um puzzle lindíssimo que eu tenho lá na loja, que é um barco com piratas. E ela ficou a olhar para mim e disse: não, mas isso é para uma menina. E eu perguntei-lhe sim, mas... Eu já vi esse mas a menina não gosta e até de... gostava dele para mim, portanto. E a menina não gosta de piratas. Só queria dizer isto. Isto para quê? Isto para dizer que para criar um machista é preciso uma mulher. E infelizmente as mulheres, e contra a minha mãe, as minhas tias e as mulheres que me rodeiam, falo. Eu não sei se elas ouvem, mas elas ouvem-me diariamente. Portanto, não necessitam de ouvir. Não, mas dizendo publicamente, elas são capazes de ficar um bocado chateadas. É preciso uma mulher para educar o machista. Mas sendo uma questão quase geracional, como estás a colocar, e de mentalidade, não teria havido já tempo para essas... Claro que tinha. Claro, como havia tempo de mudar muita coisa. Ouçam, eu não queria entrar muito por aí porque isso dava panos para mangas. Tínhamos um programa só disto. Mas eu tenho de dizer uma coisa. Grande parte dos nossos problemas de hoje em dia foi perpetuado pela escola. Sim, completamente. Sim, sem dúvida. Começou aí. Vamos ficar por aqui, senão a conversa vai resvalar. É só isto que eu tenho a dizer. A escola e a defesa dos bons costumes? A escola e tudo. A escola, a catequese. A escola é um catequismo mais cientificado, chamemos-lhe assim, não é? Porque não há. É assim, a noção de escola é uma coisa boa, o problema é o que fazem com ela, não é? Como naquela célebre frase da senhora Montessori, em que ela dizia que se nós queremos paz, temos de educar para a paz, não é a pôr crianças a competirem umas contra as outras que vamos obter a paz. Tenham paciência, não vamos. E portanto, nós só estamos a perpetuar, ainda que de uma forma mais sofisticada ou menos rudimentar, as diferenças. Percebem? Porque as diferenças só têm de ser diferenças naturais, que não se notem, não é? Eu olho para uma mulher e uma mulher é uma pessoa, não é? Está ali uma mulher. Contavam-me uma história sobre o meu avô, se fosse vivo, ele é que pronto, teve a ideia de falecer, são aquelas coisas que acontecem. O meu avô, se fosse vivo, teria 105 ou 106 anos, assim uma coisa. E ele era de Guimarães, mas era de um sítio, digamos assim, remoto de Guimarães, rural, que era Rendove, perto de Faf. E portanto o meu avô começou a trabalhar em Guimarães, aqui na cidade, com 11 anos, e vinha a cavalo para Guimarães. E ele trabalhava na Rua Paio Galvão, que é central. Antigamente tinha o mercado mesmo em frente, e portanto ele lidou com muita gente. E havia muitos casos de raparigas que vinham trabalhar para essas casas de famílias, digamos, com algum nome. Meninas com 12, 13 anos que eram violadas, abusadas e iam ter com ele, porque depois aquilo passava a palavra, não é? E já não sei como é que foi a questão da primeira, mas sei que foram falar com ele, ela estava a chorar, qualquer coisa, e ele disse: mas o que é que se passa? E nada, não desenvolvia. E ele então tentava perceber e depois percebia que tinha passado alguma coisa, ou que abusaram da miúda ou assim, e ele era o primeiro a dizer: então vai-te embora. E ela: mas eu não posso ir embora porque se eu chegar a casa os meus pais não vão me compreender e vão me tratar mal assim. E além disso eu não tenho dinheiro. Ele: não tens dinheiro, não tem mal, tens aqui dinheiro, vai embora. O meu avô há 80 ou 90 anos tinha a noção perfeita de que as mulheres tinham as mesmas responsabilidades, os mesmos direitos que os homens. Portanto, custa-me entender como é que hoje em dia ainda estamos a debater estas coisas. Mas se nós pensarmos, não vai assim há tanto tempo que a igualdade entrou na nossa Constituição. Em que ano? Alguém me sabe dizer? 1974? Se foi 76, sim. Imaginem, a minha mãe já tinha quê? Já tinha mais de 10 anos. E as próprias professoras só podiam casar com portanto, uma... Não é assim, isto para responder à tua pergunta, se não era já tempo das coisas estarem diferentes. 1976 não vai assim há tanto tempo.
42 anos. Sim, Portanto, infelizmente ainda vai demorar, não é? vai. Muitas gerações ainda vão ser queimadas. Mas aí tens razão, é uma questão lá está de educar para tal. Para a diferença, porque não se educa para a diferença, Sim. mas atenção, eu quando refiro a diferença não é a questão do ser diferente à força, é o ser diferente porque é diferente naturalmente. Sim. Só isso, é uma questão Mas de com respeito. oportunidades iguais, sim. Exatamente. E as oportunidades iguais não é igualitarismo, é igualdade realmente. Porque igualitarismo é pegarmos numa cadeira e darmos essa cadeira a toda a gente. Imagina, tens um muro, não é? Há muito essa imagem. Certo, Tens um já muro vi. e dás uma cadeira igual a toda a gente, mas as pessoas são todas, em De termos de alturas altura, diferentes. são de alturas diferentes. E isso é completamente descurado. Por esta altura discute-se muito a ausência das mulheres em muitos palcos, em muitos locais. Continuando nesses palcos a presença masculina a ser maioritária. Um exemplo disso, e já que falamos no Vitória há pouco, são as listas que foram apresentadas. Sim. Na tua opinião, Paulo, as mulheres são afastadas ou a generalidade das mulheres optam por se manter à margem? Eu acho que é uma mistura. Porque, repara, é complicado eu responder, digamos assim, por uma mulher, mas consigo imaginar. Eu não posso é? dizer porque é que isto acontece. Isto acontece de duas formas, não é? Elas podem afastar-se porque, entre aspas, não se sentem assim muito à vontade, não se sentem bem-vindas, acham que estão a entrar num mundo que não é o delas. Isto acontece porque os homens são educados para o público e as mulheres são educadas para o privado. Sim, para o recato da Para casa. o recato da casa, Sim. para a educação dos filhos. Sim. É assim e há de continuar a ser. E é por isso que tu não vês as mulheres a candidatarem-se a altos cargos, porque não é suposto. Porque a mulher tem de ficar em casa a tomar conta dos filhos. Mesmo as mulheres que têm carreiras profissionais que exigem grande dedicação, não digo que outras não exijam, mas há carreiras profissionais que exigem uma grande dedicação e há mulheres que questionam se estão a fazer bem o papel delas enquanto mães porque têm que se dedicar um bocadinho mais ao trabalho. Essa questão nunca é colocada a um homem. Ou se é, pronto, não é às vezes que deveria ser. Pronto, era só esta intervenção, desculpa, Paulo. Não tem mal. Eu acho que é um bom ponto de vista. Mas gostava de deixa-me ver só- uma mulher a candidatar-se a Presidente de Vitória, isso seria interessante. Seria muito interessante, com O certeza. Presidente de Vitória, o Não. Presidente da República. Sim, estava a dizer, não, estava a falar agora literalmente em questão ao Vitória, Eu até gostava de ver uma mulher trolha. Sim. Porquê? Porque é uma profissão que está tão conotada com os homens, não é? Eu gostava de ver uma mulher trolha, qual era o problema? Mas já tens algum. Bem, em Portugal. Diz-me lá um exemplo, é que eu não consigo. Eu nunca vi. Vi no outro dia uma que eu gostei. Isto, olha, vou-vos Só que dizer, lá está não o me lembro do nome estereótipo, do programa. Sim. de um trolha, de uma pessoa que Vai. trabalha na Mas construção eu- civil, não vai manter. Aqui há uns Não é tempos sonatório, estranhava não é? muito ver mulheres a conduzir autocarros, por exemplo. Porquê? Opa, Sim, mas é uma questão de lá está, da tal educação, Diz-me uma da coisa. mentalidade, E do que agora- nos incutem. Por isso é que te digo que 1976 não está assim tão lá Por atrás. eu agora ter falado nesta questão do trolha, veio-me à cabeça uma coisa extremamente escabrosa, que é noutro âmbito, mas que também dá para perceber muita coisa, não é? Eu estudei na João de Meira. Na escola, né? Agora é B23, na altura chamada Escola Preparatória de Guimarães. E recordo-me perfeitamente de uma professora, nós éramos uma daquelas turmas que era da tarde, que eram as turmas que tinham uns horários assim. Podem dizer que não havia preferências, que não, é tudo mentira. Havia preferências, ok? E havia uma grande distinção entre as turmas da manhã e as turmas da tarde. E, portanto, nós éramos uma turma que era composta por gente que foi para aquela escola da EB1 de São Roque, EB1 Mosteiro da Costa, que já não existe, EB1 de Infantas, EB1 de Abação,
havia um de calvos, portanto, eles juntavam aquela gente toda. E havia professores, porque caramba, eu ouvi, percebem, que se viravam para nós, e só porque nós éramos, pronto, não sei, devíamos obedecer a algum tipo de estereótipo, diziam-nos coisas do género: vocês vão ser trolhas como os vossos pais. Portanto, já estão a ver, percebem? Sim. Portanto, se há esse tipo de considerações nesse aspecto, poderá portanto é transversal. É transversal. Se é uma questão de mulheres. Pode não ser preconceito puro e simples, não é? Pode ser apenas estranheza pelo facto de se ver em certos lugares. É o estereótipo. Não, mas é preconceito também. Acho que não pode não ser. Pode haver outras situações. Imagina que tu não tens culpa, acho eu, de ver em determinados lugares só homens. Durante muito tempo só viste homens em determinados lugares. Claro. E de repente começas a ver mulheres. Claro. Não, achas estranho porque ali sempre houve homens, nunca viste mulheres. E acaba aí, não é? Não é uma questão, tudo bem, podiam ser só mulheres, para mim é igual. Para mim é indiferente. É estranho, este processo de mudança, não é? Também é positivo. Por acaso eu estive há 3 meses em Londres e via muitas mulheres a conduzir transportes públicos. Mas deixa-me dizer aquilo que há bocado eu muito raramente vejo televisão, mas vi no outro dia, já não sei em que canal foi, que programa é que era, não sei. Como é que chamas, tipo o Ferreiro? Os homens que eu agora estou esquecido, que fazem espadas, etc. Ferreiro, pronto, ok, Ferreiro. Era uma competição entre blacksmiths, exatamente. E era americano o programa. Uma competição para ver quem é que fazia a melhor faca, ok? Que era assim uma coisa muito, que aquilo está muito associado, tipo Ferreiro ao homem, não é? Que vai para ali com a força bruta e tal. Muito poderoso. E quem ganhou foi uma mulher. Lá está. Que era a única mulher que estava a concorrer e ganhou muito bem. E ela dava uma coça a qualquer um dos outros. Tinha de ser mas achei engraçado. Isso tinha de ser uma transformação. É como os Oscars, não é? Para mim, acabava a historinha de Oscar de melhor atriz, e era Oscar melhor ator, do melhor intérprete. Coisas que não faz sentido. Acabou. E o futebol deveria evoluir para acabar a historinha do futebol feminino e mesclar-se. Era futebol e acabou. Sim, isso é uma luta que no próximo século. Mas é o que eu acho. Não estou a dizer que seja possível neste momento, mas deveríamos evoluir até aí. Sim. Deixa-me só introduzir aqui mais um elemento da Sandra Fernandes, que escreve no Duas Caras. Ela levanta uma série de questões relativamente à igualdade de direitos, deveres, privilégios e oportunidades, às quais diz não encontrar resposta. A pergunta da Sandra Fernandes é: mas afinal, o que é que está a faltar? A iniciativa, o espaço, o tempo, a oportunidade? Zé, queres tentar responder à Sandra? Eu acho que é um pouco aquilo que estamos a falar, e o Paulo por acaso falou disso e bem, o Paulo César, da questão de o que falta é muito educar as pessoas, é mudar uma mentalidade, mas abrir a mente, não é? Para vários. Pois as pessoas. Que é algo complicado. E não é impor, percebes? É sugerir. As pessoas muitas das vezes precisam de sugestão. Sim, é isso. Ou seja, tens aqui isto, agora escolhe. Agora, se disserem assim, tens de ir por aqui. E falamos em relação disto, falamos também, por exemplo, no outro dia, em relação à capital verde europeia, e é igual, não é? Tem que se começar a educar desde pequenos, mudar a mentalidade. As crianças jovens, realmente jovens, as crianças quando são realmente muito jovens têm uma capacidade de absorção muito maior, muito maior, portanto para elas nada é estranho. Até é ofensivo quando se diz a alguém não sejas criança. Sim. A verdade é essa. Mas deixa-me só insistir nesta questão, que é, nós vamos e contrariando um bocadinho aqui a opinião da Andreia, nós vamos na terceira geração depois da nossa Constituição, não é? Antes disso já havia movimentos feministas, não é? Mas vamos marcar 1976 como uma altura em que se assume de facto que algo tem que mudar na sociedade portuguesa. Nós vamos na terceira geração já.
não havia já tempo e oportunidades para que as coisas fossem. Certamente. Portanto, os netos o problema hoje já terão outra informação e outra. O problema, Paulo, é que nós temos um discurso todo muito modernaço, não é? Mas na prática as pessoas gostam de aparentar e os decisores gostam de aparentar uma visão muito desempoeirada e moderna, mas na prática isso não acontece. Não passa de um conservadorismo bacoco, muitas das vezes, ou uma coisa assim camuflada. É como a Paula acabou de dizer, ainda perpetrado na educação, no catecismo, o conservadorismo mantém-se. Vejam por onde toda a gente passou depois de 76. Se quisermos ir à benchmark de 76, à marca de 76, vejam por onde toda a gente passou e cheguem às vossas conclusões. Mas isso continua a ser preponderante, na tua opinião? Eu acho que as coisas estão a mudar apesar de tudo. As coisas não é? perpetuam-se, não é? Há pessoas. Sim, há pessoas. Eu acho que está um pouco melhor. Claro que está melhor, porque as pessoas também começam a mudar. As pessoas discutem, não é? Sim. A Sandra Fernandes toca nisso no artigo dela, não é? Agora, parece-me também que muitas mulheres não sabem exatamente a melhor forma de se defenderem, e aqui nem é questão de defender por defender, não é? Porque elas não deveriam precisar sequer de se defender, basta ser o que são, estão cá e pronto. Escolhem caminhos assim um bocado dúbios, não é? Tem uma espécie. Eu tenho muitas reservas em relação à palavra feminismo. Sim. Se eu acho que fez sentido por uma questão de afirmação, não é? Hoje em dia, não sei. Sim, poderá não ser. É o mesmo que se fala em relação ao Dia da Mulher, o dia 8 de março, em que as mulheres. É quase como dás uma flor e nos outros dias. Exatamente, tu dás uma flor, as mulheres saem para jantar. Que seja, eu vou continuar a defender sempre o dia 8 de março, porque se tivermos de falar nas questões que estamos aqui a falar, pelo menos nesse dia, então que falemos nesse dia. Ainda que um grupo de mulheres opte por ir jantar fora e esteja completamente alheia, porque algumas estão completamente alheias a estas questões, que seja, eu vou continuar a defender o dia 8. Enquanto houver... Deixa-me fazer-te aqui agora uma questão politicamente incorreta. Okay. É quase em jeito de provocação. Esta imposição da paridade ou das cotas não pode ter um efeito pernicioso, obrigando a nomear mulheres apenas para preencher. Eu considero que é o preço a pagar para um dia mais tarde as minhas filhas e as minhas netas não terem de passar por esta questão. Se tiverem de ser nomeadas porque existe uma lei que obriga que aquelas mulheres têm de lá estar, que seja. Um dia mais tarde vai se tornar natural e elas próprias vão querer lá estar. Esperemos nós, não é? Esperemos nós. Que até o preço a pagar. Não sei se é o ciclo natural, mas pronto, o lógico. Sim. Ok, fica assim concluída mais uma edição do Auto de Devassa na Rádio Universitária do Minho e na Gazeta Vimaranense Duas Caras. Andreia Ferreira, Paulo César Gonçalves e o Zé Teibão estiveram a analisar as eleições no Vitória Sport Clube. Recente eleição do Bruno Fernandes para liderar o PSD de Guimarães e as desigualdades que ainda se verificam entre homens e mulheres por altura ou a propósito do Dia Internacional da Mulher. O Auto de Devassa é um programa da autoria da Catarina Castro Abreu, que nos está a ouvir da Noruega. Não é? Como é hábito, o Rolando Ferreira esteve no som, eu sou o Paulo Dumas. Despeço-me com amizade até daqui a 15 dias.